Fala, meus queridos, sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Hoje vamos gravar um vídeo de transplante de córnea. É isso mesmo, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e ativa o sininho para as notificações. Então, nesse momento aí, estou fazendo a antisepsia. É importante fazer uma boa lavagem das mãos. Nós não queremos nenhum tipo de contaminação no ambiente do centro cirúrgico. Colocamos sempre esse capote, que ele é um capote estéreo, e ele é voltado apenas para uma única cirurgia. Então, colocando a luva para não ter nenhum tipo de contaminação, que é o mais importante que todo cirurgião deve ter em mente. É claro que nesse momento vamos fazer a gravação, eu gravo todas as minhas cirurgias, é sempre importante estar voltando, revendo os passos e vendo o que poderia ter feito de diferente ou não. Nesse momento eu coloco um objeto que é chamado de trépano. O trépano ele serve para delimitar a córnea que nós vamos cortar, ou seja, a córnea antiga do paciente, aquela córnea que, dependendo do tipo de doença que ele tem, vai ser removida como se fosse a tampinha de uma panela. E o trépano serve para isso, para cortar. Nesse segundo momento, eu vou com uma tesoura, depois que eu já fiz a minha pequena abertura da panela, e vou cortando 360 graus, que é muito importante eu remover todas as camadas da córnea. Agora, nesse momento, eu coloco uma substância que ela é chamada de carbacol, é uma substância que serve para fechar a pupila. Então, esse é muito importante para manter o esfíncter da pupila bem apertado e eu poder cortar todo o restante da córnea. Aí, nesse momento, estou cortando o restante da córnea. Vejam que eu consigo segurar ela um pouco mais elevada e estou terminando de fazer toda a remoção das camadas dela. Lembrando que esse é um transplante penetrante, ou seja, eu removo todas as camadas da córnea. Então eu removo todo o vidrinho do relógio, toda a espessura dela, ela é removida, ela é retirada para ser colocada uma nova. Essa é a córnea antiga, então consigam reparar que eu removi toda a parte superior do olho, todo o vidrinho do relógio. Nesse momento estou cortando a íris. Por que eu faço essas pequenas aberturas, esses cortezinhos? É importante para o líquido poder se comunicar, já que nós vamos colocar uma córnea nova e eu não quero que o paciente desenvolva um glaucoma agudo, que isso é uma das complicações. Nesse momento, a minha auxiliar está colocando a córnea nova por cima do olho e eu vou amarrar essa córnea nova no local aonde eu trepanei, ou seja, eu removi a antiga. E é importante eu fazer os pontos de forma cardinal, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Estes vão ser os 4 pontos iniciais que vão me guiar. Esses pontos eles têm que estar bem coaptados, porque quando você remove a córnea, o paciente pode ter pressão positiva, ou seja, a córnea ela funciona como se fosse um teto. E esse teto ele vai ser responsável por gerar uma pressão que fica dentro do olho. Então, por isso que esses pontos eles têm que ser bem firmes, senão pode acontecer uma complicação muito grave que chamamos de hemorragia expulsiva, que todo o conteúdo dentro do olho pode sair. Então, esses 4 pontos eles são os mais importantes. Depois disso eu coloco um gelzinho dentro do olho que nós chamamos de viscoelástico. Ele serve para preencher todo o conteúdo dentro do olho. Imagina você enchendo um balão com ar, mas nesse caso nós vamos colocar gel para todo o olho ficar bem preenchido e eu poder realizar todos os restantes dos pontos. Percebam que eu estou fazendo o restante dos pontos e ao todo são 16 pontos para segurar a córnea bem coaptada. E esses pontos vão ficar no olho do paciente por até 1 ano. E só a partir de 4 a 6 meses eu já começo a remover os pontos para diminuir o astigmatismo, ou seja, a quantidade de grau residual. Então é muito importante o acompanhamento pós-transplante de córnea. Eu estou usando agora um ceratoscópio manual que confeccionamos no ato da cirurgia para ver o tanto de astigmatismo que ficou, sendo que o ideal é ficar o mínimo possível. Nesse momento agora estou sepultando os pontos, ou seja, eu quero esconder
o pontozinho para dentro, para que na hora que o paciente pisque, ele não sinta incômodo e esse ponto não me crie um fator para ter rejeição na córnea. Então, o ponto eles têm que estar bem sepultado. Nesse momento, então, eu passo o cotonete para ver se os pontos estão bem selados, ou seja, se as incisões estão hermeticamente seladas. Não pode sair nenhum tipo de líquido do olho. E agora estou sepultando o restante dos pontos e a nossa cirurgia está finalizada. E no fim, colocamos uma injeção na conjuntiva, no branquinho do olho, de corticoide antibiótico, ou seja, o corticoide para diminuir a inflamação, diminuir também a rejeição e o antibiótico para evitar a infecção. Essa é a cirurgia de hoje. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações e temos vídeos todo domingo e toda quarta-feira.